Está no ar, pela Mundial. Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires. Bom dia você aí ouvinte, como está? Bom dia Daniela, eu sou Sueli Matos, tudo bem Dani? Tá tudo ótimo, bom dia, eu sou Daniela Aires, muito bom dia para você que tá aí nos ouvindo, para você que tá aqui nos vídeos, pro Euri que tá aqui na técnica, levantou cedinho aqui para nos ajudar hoje, hein Euri? Bom Maravilha! Dia, Euri. E hoje nós vamos falar sobre arte e autoexpressão. Olha que legal, né? E como que a arte se relaciona com a nossa vida. E para conversar sobre isso, hoje a gente tem uma convidada especial, que é a artista visual Fernanda Cristina, Daniela. Que maravilha! Mas antes da Fernanda se apresentar, eu quero ler uma frase que o fotógrafo Gabriel Meyer escreveu sobre ela. De uma forma muito generosa, ela cria um diálogo que convida o público a experimentar as mesmas sensações que a acompanham. E eu também separei uma frase que a jornalista Viviane Peterson escreveu sobre a Fernanda. A frase é: ter uma obra desta artista é ver a vida através de seus quadros. Seja muito bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, a rádio, o programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós é que estamos muito felizes que nós vamos falar sobre arte, sobre vida, né? Arte é vida. Fernanda, conta pra nós como é que é ter essa responsabilidade, porque ver a vida através dos seus quadros é algo bastante profundo, né? Pois é, Daniela, é muito profundo, até dá um pouquinho de medo, né? Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Mas eu acho que se não fosse isso, a arte para mim não faria sentido, né? Porque a arte, ela tem essa função na minha vida. E eu gosto de perceber que as pessoas que colecionam os meus painéis, que colecionam as obras que eu crio, sentem isso também, né? Então é muito bacana saber que não é só tinta que tá ali, tem algo mais, sabe? São histórias que as pessoas me contam e eu percebo que o que eu faço chega até as pessoas de uma forma muito mais profunda. Isso pra mim faz todo sentido. Eu acho que se não fosse isso, não teria por que eu continuar fazendo o que eu faço. Pois é, inclusive qual que é a reação dos seus seguidores, dos seus clientes? Eu fiquei sabendo que tem histórias bem interessantes, né? Tem, Sueli. São histórias interessantíssimas, porque o que eu faço vem do movimento artístico expressionista, né? O expressionismo abstrato. E não tem figura, não tem objeto no que eu faço. E normalmente as pessoas veem coisas. Então isso é muito interessante, né? Porque elas comentam comigo, assim, teve uma vez que uma pessoa chegou pra mim e falou assim: nossa, eu olho para esse quadro e é como se ele me convidasse a desatar os nós da minha vida. Olha, que coisa linda, muito profundo, né? isso, né? É lindo, porque você fala, caramba, como isso aconteceu na vida dessa pessoa para ela, né? Para ela ter essa percepção. A própria Viviane, a jornalista, a gente estava comentando um dia, se eu não me engano foi ela que comentou, que é como se o que eu faço fosse um espelho meu, né? A pessoa leva um pedacinho da Fernanda para casa. Mas é muito legal que quando o painel tá ali de frente para a pessoa, ele se torna um espelho da pessoa. E essa foi uma das pessoas, mas eu tenho outras histórias, né? Eu tenho uma história que um cliente chegou e falou assim: nossa, o que é aquele homenzinho entrando na floresta? E eu falei, caramba, como assim? Ele viu um homenzinho entrando na floresta? Não tem! E aí eu conversando com ele, porque é uma coisa que eu gosto muito de conversar com as pessoas que me seguem, né? O Instagram tem sido muito legal nisso, né? As pessoas têm um contato próximo da gente, né? No Instagram. E aí ele contou, ele falou, não, na verdade eu preciso decidir se eu entro ou não numa situação e eu vi isso no quadro.
Então são coisas realmente muito bacanas de ouvir, né? E perceber que o que eu faço gera algo tão bonito. Eu que sou apaixonada pela psicanálise, pelo cérebro, né? Pelos pensamentos, enfim. Tudo que eu faço tem essa vertente, tem essa pesquisa em cima, né? Então eu fico emocionada até quando essas coisas vêm, esse feedback chega até mim, né? É porque é uma coisa muito especial pro artista isso, muito saber especial. que tá tocando a vida das pessoas. Agora, falando da tua vida, você acha que a tua história de vida é o fio condutor da tua arte? Olha, Daniela, eu acho que sim. Na verdade, assim, com certeza, né? Mas eu talvez não seja a única. Eu acho que todo artista, a vida dele é o fio condutor, né? Porque você leva essa história de ser o espelho do que você apresenta, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu vivo, ali na hora é um vulcão, né? De informação que chega e quando eu vejo ali, aquilo se tornou uma obra de arte, né? Então, desde uma infância extremamente tímida, sabe? Até perceber que tinha um dom que eu não sabia como lidar, que era das artes. Depois ouvi de uma pessoa que o que eu fazia era horrível, e aí ficar com aquela situação de falar, como assim? Então eu não faço nada, não quer dizer nada, enfim. Eu tive um episódio disso com um professor na faculdade que falou que o que eu fazia não era obra de arte, né? E nessa época eu tinha acabado de decidir mostrar o que eu fazia. Nossa. Então Quando ele falou aquilo pra mim, foi assim, eu cheguei, a minha mãe ela fala que na época se ela pudesse, ela tinha ido voado no pescoço dele. Imagina, ainda a mãe vir falar que alguém falar que o filho não faz uma coisa legal, né? E a arte é muito subjetiva, né? Um absurdo. Total, e ele era um professor de artes plásticas. Então, assim, ele não foi nem um pouco sensível, nem um pouco profissional. Nem um pouco artista. Nem um pouco artista. E eu cheguei em casa, na época eu já tinha 40 quadros pintados, eu coloquei fogo em tudo. Nossa! Porque, infelizmente, a gente é sensível demais, artista. É complicado o artista ser. Se entrega muito. É complicado ser, né, o artista. E eu queimei tudo, e eu fiquei depois, acho que, uns bons anos, quase 15 anos sem pintar. Porque, na verdade, como eu era muito tímida, e aí eu decidi colocar pra fora, e alguém logo de cara já fez isso, eu fechei de novo. Você se retraiu. Eu me retraí. E como é que é olhar isso depois de tantos anos e sabendo que você tem hoje? Você tem seguidores internacionais. Como é que é hoje olhar e falar, caramba, tem gente dos outros países e a me Fernanda seguindo? é novinha, tá? Ela é novinha. É uma menina. Muito nova. Bebê de 32 anos. Como é que é isso hoje? Olhar para trás e ver aquela pessoa que falou isso, você ter passado por essa dúvida de será que o que eu faço é interessante, é especial, tem algum valor, e hoje você ser seguida por pessoas de outros países até. Como que é? Olha, é muito gratificante, assim. Na verdade, no decorrer da vida, eu optei por ser uma pessoa que olhava as coisas sempre do lado bom, por mais difíceis que elas fossem. Eu acho que isso é fundamental para a vida. Com certeza. E eu olho hoje e falo assim, tá bem, ok, talvez na época não fosse para acontecer nada, a minha hora é agora, é pronto. Porque assim, se eu for ficar pensando no que poderia ter sido, eu vou parar lá atrás. E você não vê o que vai ser daqui pra frente. E não me interessa o que foi lá atrás, né? Assim, claro, eu fiquei muito chateada, chorei muito, né? Porque assim, eu sempre tive essa vontade, esse desejo de seguir a carreira artística com as artes visuais, principalmente as artes plásticas. Então, ouvir aquilo foi muito ruim. Tanto é que eu fiquei tanto tempo sem fazer. Mas eu acho que a hora era agora, sabe? Assim, eu acho que é muito bacana a gente conseguir na vida olhar pro hoje, né? Eu li um livro outro dia muito bacana que fala sobre o poder do agora. Ai, maravilhoso esse livro. Não é demais? Maravilhoso. É sensacional. Então, assim, é isso, entendeu? Pra que eu vou olhar lá atrás? Primeiro, lá atrás não existe mais. Já foi. Não é? Já passou. Ontem eu estava numa entrevista no Ateliê Alê, conversando com as meninas, com a Isabel Vilauba e com a Alexandra
Unger, se eu não me... Desculpa, Lê, se eu estiver falando sobre o nome dela errado. Enfim, eu comentei com elas sobre isso e ela falou, que coisa, né? Porque como que o professor vai fazer um negócio desse, né? Como que ele chega nisso? Enfim, mas se eu ficar batendo nessa tecla, eu vou... Né? Não vou chegar em lugar nenhum. Não vale a pena, né? Não vale a pena. É verdade. A gente vai dar uma paradinha aqui para falar sobre os nossos apoiadores, mas depois eu quero que você conte um pouco da sua história, né? Que é bem interessante. Muito interessante a história da Fernanda, então espera aí que você vai adorar. É isso aí. Oi, Fernanda, de volta. Você tem algum recadinho, assim, por exemplo, quem quer ter uma obra de arte? Para que telefone essa pessoa pode ligar? Onde é que ela te encontra? Tem um site que ela possa ver? Os contatos Depois, no fim do programa, se você ainda não pegou seu papel, sua caneta, seu bloquinho de notas do celular, no fim do programa, a Fernanda dá novamente todos os contatos dela. Mas para quem já está curioso, já passa os seus contatos. Claro. Primeiro vai ser um prazer receber as pessoas no Instagram, né? Porque ali a gente tá quase face a face. Vendo tudo que acontece. Então eu gosto bastante de ter o pessoal lá no Instagram. E quem tiver interesse me segue lá. É Fer_Cristina Oficial. E para quem tem interesse de conhecer um pouco mais do que eu faço, entra no site fernandacristina.com. Muito fácil. Isso aí, muito bom. fernandacristina.com. Aproveitando os recadinhos, eu vou passar só os nossos contatos, né, Sim. Daniela? Nós fazemos os nossos processos terapêuticos para quem nos acompanha. Eu vou deixar aqui o nosso e-mail, é programauniversopessoal@gmail.com. Nosso WhatsApp é o 98854-2621. 98854-2621 para fazer aí um processo de autoconhecimento, um processo também na esfera inconsciente, né? De calatonia com Reiki, que a gente tem bastante coisa legal. Bastante coisa. Depois, no fim, a gente passa as nossas redes sociais também. Isso. Então, voltando aqui, né? Voltando para a história da Fernanda. Pois é, eu falei que a Fernanda ia falar um pouco sobre a vida dela. Então, em 2013, você foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença crônica autoimune. Como é sua vida com essa doença? Como que foi lidar com ela? Bom, primeiro eu quero agradecer, antes de tudo, a ONG Amigos Múltiplos pela Esclerose, que é a AME. Eles são sensacionais e têm sido comigo e com todos os portadores e familiares, assim como a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que é a ABEM, que também dá um suporte maravilhoso, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas, enfim, eles têm associações e ONGs por aí para falar sobre a esclerose. Então, eu preciso agradecê-los porque eles são parceiros que estão aí de vida, né? Como eu tenho parceiros de arte, eles são os parceiros de vida, de saúde. Então, foi complicado na época, né? Eu estava com 28 anos e tive que mudar muita coisa, né, na minha vida, principalmente profissão, né? Porque eu trabalhava com publicidade é uma outra história, é sempre muito corrido, sempre com horários muito apertados, enfim, um estresse que eu não conseguia mais manter, apesar de gostar muito, né, que falam que quem trabalha com publicidade tem um parafusinho fora da... na tomada também, né? Porque gostar daquela loucura não é muito normal, mas enfim, eu gostava bastante, mas não dava mais para manter, né? Então eu tive que mudar muita coisa. E assim, falando hoje, até quem me conhece hoje fala, imagina que você passou por tudo isso. Mas eu passei, eu entrei numa depressão profunda. Eu fiquei 1 ano em depressão, mas uma depressão assim que eu não fazia nada, sabe? Eu não ia trabalhar, eu comia de tudo. Eu sou uma pessoa chatinha assim pra comida, sabe? Eu sou bem criteriosa, mas assim, abri mão de tudo, sabe? A sensação que eu tive é como se eu estivesse perdendo a minha vida, porque todos os seus planos saíram, assim, né? Como se alguém tivesse tirado o tapete, sem te avisar que ia tirar o tapete. É uma sensação que eu acho que só quem tem algum problema de saúde, grave principalmente, consegue entender. É difícil, talvez, quem não tenha entender. Porque o ser humano, ele tem isso de planejar a vida, né? Sim, de controle, né? De acreditar que ele tem o controle. É verdade. Né? Então, assim, foi um momento em que era como se algo estivesse dizendo assim, olha, peraí que não é bem por aí, você não controla nada, né? E eu tive que me adaptar. Então, assim, foi realmente muito difícil.
Mas é aquilo que eu comentei com vocês no começo do programa, né? Eu optei em olhar as coisas por um lado bom. Então eu falei, ok, se é isso que eu tenho que viver, então eu vou viver da melhor forma possível, né? E foi aí que eu voltei a pintar, inclusive. Foi muito bacana, porque é por isso que eu falo que também nada é por acaso, né? Porque uma coisa que eu queria ter feito desde sempre, por algum motivo na vida eu parei e depois eu voltei a fazer. Olha que coisa boa. Precisou de algo te parar, né? Alguma coisa, exatamente. Pra você realmente exatamente. fazer. Olha essa tela aqui. A sensação que eu tenho é essa, sabe, Dani? Que alguma coisa falou assim, olha, tudo bem, você estava indo por esse caminho, mas na verdade seu caminho é aquele, entendeu? Volta a pintar, volta a fazer, volta... E tanto é que hoje a esclerose está completamente controlada, sabe? Assim, a minha vida na medida do possível, é normal. Eu falo na medida do possível porque quem tem uma doença crônica não tem uma vida normal como uma pessoa que não tem doença nenhuma, óbvio. Mas tá tudo bem, sabe? Tendo uma vida normal, trabalhando, indo em evento, tendo a minha vida pessoal super normal, enfim. Então é uma coisa que eu me adaptei bem e fico muito feliz de falar, né? Quando me perguntam sobre a doença, eu fico feliz em poder falar que dá pra você ter uma vida melhor, sabe? Porque inclusive tem muitos portadores da doença que entram, porque assim, é muito normal entrar na depressão. O que não é tão normal é sair dela, porque é uma doença que ela tem um sintoma grave, que é a fadiga, você fica muito cansado sempre, sabe? Parece que você está carregando o mundo nas costas, então... E eu tive isso. Hoje eu não tenho mais, mas porque eu decidi mudar muitas coisas. E eu acho, e aí eu não posso, né? Eu como artista, eu acho que a arte ela é fundamental para qualquer tipo de doença, né? Na verdade, sublimação. Mas também não só doença, né? Assim, a arte é importante para todo mundo, pra vida, né? Por isso que a gente falou, né? Da autoexpressão. Exato. A arte é a sua vida que você está trazendo de lá de dentro e colocando no mundo. E isso é muito importante para uma recuperação. Sim, com certeza. E é por isso também que eu fico muito feliz quando eu tenho feedbacks de pessoas que falam que ao olhar o que eu faço, se sentem de uma forma diferente e sempre para melhor. Porque, de fato, o que eu faço me faz ser uma pessoa melhor. Eu sinto isso em mim. E isso, pra mim, não tem como ser tão... É a coisa mais gratificante que eu recebo quando alguém fala isso, né? Pois é uma coisa muito boa. E eu e a Sueli estivemos na tua exposição, Verdade, né, na Urban Gallery, e a gente teve a oportunidade de ver ao vivo aqueles quadros, e realmente, quando você está de frente para o painel, você tem coisas que surgem dentro de você, que realmente aquilo passa a ser um espelho seu. Então a gente teve a oportunidade de vivenciar por ser isso. abstrato, justamente por ter cores, né? Cada cor te remete a uma sensação. Exato, também. Você faz a sua identificação pessoal a partir do momento que você olha, né? Fernanda, se alguém se interessar pelo seu trabalho, novamente, quiser encomendar algo, você aceita encomenda? Como que é? E eu vou pedir para que você passe novamente os contatos, porque a gente tem 1 minutinho só agora para terminar, passou rapidinho, né? Então, passe seus contatos, se você faz encomenda ou não, fala pra gente. Eu trabalho com encomenda também, mas normalmente o mais comum é as pessoas comprarem o que está pronto, né? Até porque encomenda demanda um tempo maior, enfim, mas não que eu não faça, claro que eu faço. Sim. E quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone, que é o 985630057. Rapaz, devagarinho. 985630057. Pelo site, que é o fernandacristina.com. E quem tiver interesse em seguir o meu dia a dia ali, o Instagram acho que é o melhor caminho, que é o Fer_Cristina Oficial. E Fernanda, você estava com uma promoção super especial para os nossos ouvintes aqui. Podemos manter a promoção? Podemos manter. 20% de desconto, é isso? 20% de desconto para os ouvintes da rádio e do programa. Acabou o nosso programa, foi super rápido. Que pena, muito rápido. Obrigada, Fernanda, pela sua presença aqui. Obrigada a a semana que vem, até a semana que vem. Muito obrigada, Euri. Beijo para todo mundo. Beijo. Obrigada, meninas. Você acaba de ouvir pela Mundial programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires.